Seja muito bem-vindo, Batera. Aqui quem fala é o professor João Apolinário e esse é um vídeo de conversa, esse é um bate-papo rápido para quem gosta de bateria e está querendo começar. Então eu vou falar de uma forma bem suave para que você se sinta à vontade nesse canal. Se você veio aqui para aprender a tocar bateria, dá um zoom aqui, editor. Se inscreve. Se você veio aqui para pegar dicas, sacadas e praticar, se inscreve e deixa o like. Se você veio aqui também para aprender, destravar o seu nível e também se divertir e aprender da forma correta, se inscreve no canal. Vem comigo. O papo hoje é sobre como sair do zero e aprender com fluidez, certo? Meu nome é João Apolinário, como eu já disse. Seja bem-vindo ao canal e se prepare que hoje eu vou passar algumas das melhores dicas que se eu tivesse no seu lugar, você que veio para buscar uma melhora, eu pegaria essas dicas, essas sacadas sem pestanejar, certo? Então vamos para a vinheta que já a gente... mas eu estava esquecendo de avisar um comunicado muito importante. Se você está afim de aprender a tocar bateria de graça, você precisa participar desse workshop. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Vai rolar do dia 23 de agosto ao dia 3 de setembro a Apodrums Sessions. E o que é essa Apodrums Sessions? É o meu evento de bateria onde eu apresento as melhores formas para você aprender bateria da forma correta, em curto tempo e pagando pouco se você deseja aproveitar as condições especiais do momento, porque você vai ver o curso, vai ver a condição, vai ver o valor, vai cair para trás e depois espero que você não se arrependa, porque se arrepender, bom, para quem já viu, sabe que não é brincadeira. E quem está chegando, sabe que a oportunidade é ótima. Já disse as datas, o link vai estar aqui na descrição. Basta fazer o seu cadastro e entrar para receber notificações. Eu vou mandar os avisos por e-mail, certo? Belezinha? Agora a gente pode seguir. Então vamos lá, batera. Seguinte, hoje eu vou falar sobre um assunto que é extremamente importante. Estamos na sacada, é uma sacada misturada com aulas. Então é a sacada número, deixa eu ver aqui, 7. Estamos na sacada número 7, que se trata sobre muitos passos ao longo desse ano, principalmente depois da volta às aulas, se você está no ritmo de aula, voltando para a escola, fazendo algum tipo de faculdade ou aprendendo algo novo. Eu tenho táticas excelentes para você aprender e aplicar a partir dessa sacada, beleza? Então vamos lá. O foco hoje é apresentar para você as baquetas. Sim, as baquetas da forma correta. Eu quero dar um salve muito maravilhoso para a galera que trabalha aqui com esse equipamento maravilhoso. Um beijo, galera da Liverpool. E eu vou também mostrar as minhas prediletas, porque eu gosto de tocar e descer a mão com qualidade. Então eu vou deixar aqui, eu vou dar um zoom aqui para você ver que eu uso 2B para estudar. Sim, baquetudo. Sim, baquetudo, eu uso 2B. Por quê? Tenho as minhas preferências. Um dos pontos muito importantes que eu recebo críticas, orientações e sacadas também são muitas dúvidas de pessoas que gostam de bateria, mas às vezes ficam inseguras quando a questão é aprender. E aí me veio aquela pergunta que às vezes vem aqui, tanto no Zap, tem um Zap no YouTube, lá no final, quando você vê a descrição, tem
Nós estamos também no Instagram, estamos também no Facebook, então estamos em 3 redes sociais. Ainda não sei se a gente vai voltar para o TikTok, mas por enquanto não. Mas vamos lá. Idade realmente importa na bateria? Essa é uma pergunta que eu faço para você que está assistindo e tem aquela dúvida de aprender. Professor, eu quero simplesmente aprender para tocar em casa, sabe? Eu gosto de colocar um fone, às vezes eu fico me imaginando tocar bateria, me imaginando naquela situação. Esse é um fator muito importante. Imaginação vai te ajudar a aprender qualquer coisa. Por quê? Se você deseja o resultado final, você vai passar por um processo. E é isso que a gente vai falar hoje. Como começar do zero, professor? Como começar com segurança, confiança, a bateria? O que eu recomendo é o seguinte: para você começar na bateria, é importante você ter otimismo. Sim, acredite que é possível. Se você não mora em Londrina como eu moro, você pode procurar um professor, uma escola, um amigo que às vezes conhece um amigo, sabe? Você vai procurar um daqui, um dali, um de lá, e você vai encontrar uma pessoa legal, uma pessoa bacana que vai te recomendar tocar a bateria da forma certa, e você vai lá, pega essa experiência e você vai ter essa tranquilidade de ter a primeira aula. Se você já fez alguma aula, procure outra, porque às vezes pode ser o ensino, às vezes pode ser o método do professor, e isso às vezes impede o aprendizado, porque não é questão do professor em si, é o método, é o jeito. Se é às vezes um método antigo, baseado em faz que depois eu te explico, dentro desse processo pode estar uma porcaria, sabe? E às vezes você se perde, porque da insegurança, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe para onde ir. E aí isso gera frustração e às vezes a gente fica meio entaladinho. Então é importante seguir alguém que você já viu tendo resultados e acompanhá-los. Por que eu te digo isso? Porque esse vídeo é para quem está aprendendo ou para quem está querendo sair do sufoco. A maioria das vezes, o baterista ou o professor que a gente está aprendendo, ele é um cara legal, mas ele precisa se mudar. Ele precisa ir para uma outra cidade, surgiu uma proposta para ele tocar numa banda e a banda está viajando. E aí o que acontece? Você perde aquele professor, você perde aquela amizade, e era uma coisa legal, estava começando, estava indo bem, mas parou. Eu recomendo fortemente você procurar amizades, grupos, chats que tem a ver com isso. Porque ali você começa a ver um pouquinho da atmosfera, se gosta, se não. E ali você se familiariza com essa galera da baqueta. O que eu recomendo? Eu vou dizer isso por mim, porque foi assim que eu comecei a tocar bateria. Quando eu comecei aqui em Londrina tocando bateria, foi uma condição bem simples, não foi uma condição excelente. Eu não tive, na época, condição para estudar. Uma das coisas que eu gosto de mostrar é o meu histórico aqui. Você vê aquele dinossauro aquele Megazord de baqueta ali, ó. Sabe? Eu vou dar uma luzinha aqui para ver se dá para aparecer aqui, ó. Tá vendo aquele Megazord ali, ó? Foi ali que eu comecei tudo. E depois eu fui evoluindo. Toco em outros lugares. Tenho a minha própria bateria montada no estúdio. Mas o que é importante? O começo. O começo é a chave de tudo. E o começo é aqui, através dos processos. E eu vou explicar para você uma das coisas muito importantes que eu tenho aprendido e tenho aplicado nos meus novos métodos de estudo no meu curso que se chama Primeiros Passos, que é um curso de técnicas de bateria, onde eu ensino como você segurar nas baquetas, como estudar passo a passo e evoluir. Mas esse não é o foco. Eu vou contar como eu cheguei aqui. Eu já estou aqui na internet há mais de 5 anos. Isso é estudando, conhecendo novas pessoas, conhecendo professores, tendo contatos com pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil, quando a questão é método ensino de bateria.
Partindo desse princípio, uma das pessoas que mais me impactaram, infelizmente já se foi, foi o Dom Famularo, uma das pessoas ilustres mundialmente conhecidas no mundo da bateria. Ele me ensinou formas de pensar diferente. Obviamente, eu não conheci só ele, eu conheci outras pessoas. Mas, de forma grandiosa, geralmente a gente vai querer falar do melhor, sabe? Então, o Dom foi uma pessoa que acreditou em mim e me fez buscar coisas além de mim. Conhecer outras pessoas, estudar novos métodos, ir para outras áreas. Tanto é que hoje eu não atuo só como professor de bateria. Se você for procurar nas minhas redes sociais, existem outros assuntos que eu atuo. Eu atuo como treinamento mental, que é a neurointeligência, quando você estuda como a sua cabeça funciona para ter tal tipo de resultado. E entrando nesse outro tipo de resultado, é importante você, batera, você que mora em qualquer lugar do Brasil, entender o seguinte. Para você aprender, é importante duas coisas. Desejo, tanto de aprender, e desejo de sair da situação que você está. Se está tudo bem, às vezes esse vídeo não é para você. Agora, se está incomodando de alguma forma, ou você tenta estudar, tenta aplicar, tenta inovar e não consegue, você precisa de um passo a passo para simplesmente cruzar essa linha de A a B, sabe? Você está aqui no A e você quer ir para o B e ainda não consegue chegar porque não sabe aquela linha tênue, que às vezes é um conselho de um professor, uma orientação, é a prática. Tendo a prática, você obtém o resultado. Tendo o resultado, você consegue ver se funciona, achar que é legal, consultar alguém, às vezes até fazer de novo. E aí, acontece a mudança. Já aconteceu de eu conhecer pessoas que são muito fáceis de aprender? Sim. São que as pessoas hoje em dia dizem que são o tal dos autodidatas. Os autodidatas são pessoas que às vezes a gente olha assim, são pontos fora da curva. Então, é muito legal encontrar pessoas assim. Mas às vezes essas pessoas, elas têm um pensamento muito acelerado. Ela pensa muita coisa, ela faz muita coisa, ela consegue ser apta para muita coisa e aquilo às vezes dá um certo bloqueio. Sabe quando você corre demais e não sabe pisar no freio? Às vezes acontece. Então, eu ainda não sei esse tipo de pessoa de forma geral. Então eu procuro o meu jeito de fazer, porque eu já apanhei muito. Como eu cresci tocando na igreja, eu errei muito hino, eu toquei muita coisa. Depois que eu fui, conheci pessoas que me deram esse toque, esses conselhos, um método novo, a minha cabeça começou a girar diferente. E pensando dessa forma, eu vou apresentar alguns estágios que ajudam você a aprender, que tem a ver com uma nova metodologia que eu estou implementando. Se você conhece, por exemplo, um pouco de neurociência, ou aprende um pouco de como a nossa cabeça funciona, eu vou tentar dizer isso de uma forma simples para que você possa entender, para não ficar falando palavras chiques. O nosso cérebro ele é moldado como uma massinha. Isso se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade ela é assim. Se você treina a sua cabeça ou cresce em um ambiente obrigado a pensar daquela forma, você vai ver uma forma de ver o mundo e só. Se você conhece outras pessoas que pensam e também têm resultados diferentes e atuam na mesma coisa que você faz, você começa a aprender por 2 ou 3 formas diferentes. Quando você se conhece, você tem um ponto de vista importante que eu vou apresentar aqui. Existe uma coisa muito importante no estudo do comportamento humano que a gente faz através do aprendizado. Existe na verdade foram 2 autores que falaram sobre isso. Um se chama... Na verdade eu vou falar sobre o método. O método se chama método da janela de Johari. A janela de Johari ela apresenta 4
pontos de vista da mesma pessoa, sabe? 4. Um é o que você conhece, é o que você define sobre você, o que você sabe até onde você consegue chegar. E o outro é até onde você não consegue chegar. Um é o eu aberto, sabe? Eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. O eu fechado é aquele que você ainda não conhece, sabe? Você ainda não passou por esse processo porque alguém não te treinou. O outro é o potencial que as pessoas veem em você. O quanto você pode aprender ou evoluir pelos olhos de uma pessoa treinada. Esse é o que a gente chama de eu fechado. Eu consigo ver o potencial em você. E existe também uma janela desconhecida que envolve você conhecer, eu conhecer, você praticar, e é a terceira, na verdade a quarta, né? A quarta janela, que é o eu desconhecido. O que é o eu desconhecido? Geralmente é aquele momento, sabe? Um momento do flow, que você consegue desenvolver ideias, praticar e ter muito mais criatividade. E tudo isso é baseado em métodos, sabe? Não acontece do nada. É isso que eu apresento tanto aos meus alunos quanto aos as pessoas que trabalham comigo, que são outros professores que estão aqui no Brasil e também trabalhando em outros países afora, geralmente países de língua portuguesa que vieram para a gente aqui na escola, aprender coisa nova. Então o que eu recomendo a você? Se você está começando ou já está tocando há algum tempo e sente a sua pegada limitada, quer tocar bem na igreja, quer tocar bem na banda, quer ter resultado, quer impactar, mas sem nenhum compromisso, sabe? Eu quero simplesmente tocar por tocar, não quero tocar profissionalmente. Você pode tocar nesse nível profissional sem ter compromisso. E isso não depende de você ter uma banda. Basta simplesmente você tocar porque gosta e é os mesmos passos que um profissional faz. O que acontece? Para você mudar, você precisa passar por essas 4 janelas de processo que eu disse aqui sobre o método Johari. E isso tem a ver com o processo de neuroplasticidade, como eu já disse também. E isso são 2 áreas que passam por estudos diferentes, que eu, estudando, consegui somar e unir a metodologia do meu estudo de bateria. Então é importante, se você parar para perceber, que é uma metodologia totalmente inovadora. Você pode encontrar em vários assuntos na internet, mas aliado aos métodos e aos livros e aos assuntos, a minha bagagem histórica, a minha experiência, isso vai impactar não só no meu play, quanto no play do meu aluno, quanto no play de qualquer pessoa que deseja evoluir na bateria. Eu digo isso porque, por incrível que pareça, o impacto e a transformação, ela muda a vida de quem acredita, de quem deseja evoluir. Não é simplesmente se você é talentoso ou não que vai dar certo. É um compromisso. É um compromisso que envolve o aluno, eu e o método. E quando eu digo isso, é um compromisso que as pessoas abraçam para sair daquilo que as prende, que as sufoca, que às vezes as paralisa. Certo? Eu fui claro com você? É muito importante você entender que toda transformação não é do nada. Não é do nada. Quando eu conheci meus mentores, eu pensei assim, será que vai dar certo? Será que vai surtir esse impacto na minha vida? E o que eu fiz? Eu apliquei e depois eu simplesmente vi o jeito que o meu professor tocava e vi o jeito que os alunos dele tocavam. E isso impactou muito mais quando eu vi ele tocando. Então é por isso que às vezes
é muito importante observar e praticar. Não seja somente um ouvinte ou uma pessoa que assiste. Seja um praticante. Aplique. Esse vídeo é cheio, esse canal é cheio de sacadas e ideias para você que está me assistindo, para as pessoas que desejam evoluir e para aqueles que querem sair do zero. Certo? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu vou deixar a recomendação aqui do link. Vai acontecer a Apple Drums Sessions entre os dias 23 de agosto a 3 de setembro. O evento vai ser 100% online e 100% gratuito. Basta clicar, deixar o seu e-mail, deixar o seu nome e você vai ser notificado através desse e-mail para participar desse evento maravilhoso de bateria. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Não perca as sacadas, a gente está só começando. Até!